Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra, aqui na nossa rádio e TV Voz dos Trabalhadores. Convido você a ficar aqui comigo os próximos minutos. Em São Paulo, hoje, por volta das 15 horas, chegou o ciclone que se formou na Argentina e veio trazer umidade para aqui o nosso estado, Mato Grosso do Sul e Paraná também. Mas fique tranquilo aí o pessoal de Brasília, este ciclone não chegará até aí, mesmo porque Deus é bom e a tempestade que vocês estão enfrentando aí nessa cidade já é suficiente, não precisa de ajudinha a mais, não é mesmo? Ontem, depois que eu terminei o nosso programa, estava aqui ainda mexendo com as gravações, né, e edições, e eu ouvi uma onda de corneta que começou longe e veio chegando até mais perto. E aí um vizinho saiu na janela e começou a gritar: Vitória, Vitória, estado de sítio, conseguimos, tal, né? Confesso que na hora minhas pernas bambearam, né? Eu peguei o controle da TV, liguei a TV, não sabia se ia com os canais para cima ou para baixo, até que eu consegui me concentrar um pouquinho no que estava acontecendo e fui buscar confirmação do que o meu caro vizinho tinha gritado. Não encontrei nenhuma confirmação ou nenhum sinal de que algo, né, tão terrível no nosso país estivesse acontecendo. E aí comecei a acompanhar os vídeos que estavam sendo postados no Facebook. E de verdade, gente, a gente às vezes faz para o outro e não acredita que a coisa vai voltar para a gente. E foi o que aconteceu. Os bolsonaristas ontem, a partir das 20 horas, começaram a publicar em massa nas redes sociais que nós estávamos num estado de sítio. Até que demorou algum tempo para eles perceberem que a notícia era fake news, né? Então, de tanto postarem fake news, acabaram sendo vítimas também de notícias falsas. Aí estava conversando hoje à tarde com uma amiga, uma companheira nossa aqui, a Elisa, e eu comentando com ela que eu ainda estava tentando encontrar uma forma de contar para vocês tudo o que aconteceu desde ontem, quando nós terminamos o programa, até às 15 horas de hoje, mais ou menos, que foi o horário que a gente conversou, né? Aí ela me deu uma dica, ela falou: Débora, olha, eu li um texto, até lembrei de você, eu ia te marcar. E ela puxou um texto que tá no Facebook, da Elika Takimoto, e eu gostaria que vocês me permitissem lê-lo, porque é muito bacana e resume bem o que aconteceu nas horas da noite até a madrugada. É um texto curto, não vou tomar muito a paciência de vocês com a leitura. Então a Elika fala assim: se vocês dormiram, perderam um dos episódios mais épicos do House of Paranauê. Fizeram bem em dormir, mas perderam. Teve de tudo, gente. Vou tentar resumir. O 7 de setembro, flopado, cuja expectativa era invadir o STF com intervenção militar, terminou com tudo no lugar onde estava em 6 de setembro do mesmo ano. No dia seguinte, dia 8,
teve bolsonaristas tentando invadir o Ministério da Saúde na intenção de decretarem estado de sítio de Atibaia e o fim da pandemia. Daí, caminhoneiros fizeram algo que é inconstitucional, o lockout. Quando o empresário se recusa a ceder para os trabalhadores o meio para que continuem produzindo. Não é greve, é lockout, crime. Eles fecharam algumas estradas pelo Brasil e muitos ficaram ali perto da esplanada. Caos. Alguém falou para eles de noite que Bolsonaro havia decretado estado de sítio. Festa no play. Teve caminhoneiros gravando vídeo, chorando de alegria, chamando Bolsonaro de mito. Nessa hora, eu fiz pipoca. Era meia-noite. Depois, Bolsonaro viu a situação tensa e mandou um áudio pedindo para, pelo amor de Jesus, branco e hétero, para que eles voltassem a trabalhar. Caminhoneiros acharam que era o Adnet. Engasguei como uma pipoca de tanto rir. O tal do Zé Trovão, que é um personagem que apareceu no 205º episódio dessa temporada, gravou um vídeo desesperado, dizendo que estava sendo perseguido pela polícia e que não acreditava no áudio. Um pouco antes disso, o ministro Tarcísio já tinha gravado, em caráter de urgência, um vídeo dizendo que o áudio do Bolsonaro era real e que era para todo mundo voltar a trabalhar. Zé Trovão não se contentou, gravou outro, pedindo desesperado para Bolsonaro gravar ele próprio um vídeo explicando o que estava acontecendo, já que os caminhoneiros estavam fechados com o presidente e tentando salvar o Brasil. Senti algo neste momento que não tem como descrever na língua portuguesa. É como se eu achasse o melhor livro de piada no inferno. Em alemão tem a palavra para isso, mas eu não sei falar alemão. Bem, lá pelas 1h da madruga, o deputado Ottoni, que falou que o áudio do Bolsonaro era falso anteriormente, saiu das profundezas do inferno e foi tentar conversar com os caminhoneiros. A fala do Ottoni, de poucos minutos, precisa entrar para a história. Em determinado momento, ele diz que se os caminhoneiros continuarem bloqueando tudo, a negociação entre a Europa e o Mercosul não acontecerá. Nesse instante, um caminhoneiro grita lá atrás: "Deputado, nós temos um problema. Eu quero que a Europa se... E ainda tinha caminhoneiros gravando outros vídeos emocionados, acreditando que estávamos em estado de sítio. Os vídeos não paravam de chegar, alimentando a minha insônia e um sentimento bom, mas confuso. Lá
pelas tantas, Magno Malta apareceu em outro vídeo em frente a um relógio em Brasília para provar que era ele de verdade, acordado de verdade, que era tudo verdade. Ele usava a camiseta do Sérgio Reis e falava em Deus. Sérgio Malta queria mostrar o apoio à manifestação dos caminhoneiros. Resumindo, foi isso, gente. Bolsonaro sendo engolido pelos monstros raivosos que ele ajudou a alimentar. Pelo início desta manhã, Adnet acordou e fez um áudio para os caminhoneiros imitando Bolsonaro. Ele pedia para todos ficarem em pé e dançarem a Macarena. Achei esse texto bárbaro, né? Não conhecia a Élica, mas já virei fã dela. Um texto muito bem escrito, que resumiu com humor a tragédia que nós vimos acontecer durante esta noite. Nem preciso dizer que eu fui uma das que teve problemas para dormir depois, né? Porque dormi super agitada. Nós começamos o dia com 16 estados com bloqueios de caminhoneiros, e aí então veio esse áudio do Bolsonaro pedindo para que os caminhoneiros desbloqueassem as estradas e voltassem ao trabalho, porque o desabastecimento do país iria provocar muitos transtornos, inclusive para ele próprio, né? Porque nós sabemos que já houve aí num país da América Latina um problema semelhante. Os caminhoneiros cruzaram o braço e o país, em desabastecimento, acabou tirando o governante do poder, né? Então, quando o Bolsonaro percebeu que ele, mais uma vez, tinha dado um tiro no pé dele, chamando os caminhoneiros para participarem das manifestações e fecharem o Brasil, aí ele vai pedir, pelo amor de Deus, né, voltem a trabalhar. Sem falar da reação do Zé Trovão, que foi trágico-cômica, né? Porque, de verdade, o rapaz que acreditou e apostou todas as suas fichas no chamamento, né, do presidente, acabou se dando mal sozinho, porque a gente vê pelos vídeos dele que ele está escondido aí em algum lugar e sabe que quando mostrar a sua bela carinha, terá que se apresentar à polícia e muito provavelmente não sairá da cadeia por alguns dias, vendo o sol nascer quadrado e não na boleia do seu caminhão, né? Então, o dia começou, né, nesse alvoroço, a gente não sabia como que o dia ia terminar. O bloqueio dos caminhoneiros deu uma apaziguada, parece-me que agora apenas 5 estados ainda apresentam alguns pontos de bloqueio em estradas, né, principalmente na chegada e saída de cidades, né? Mas de 16 para 5 já estamos aí salvaguardando a alimentação do final de semana, pelo menos, né? E no começo da tarde, nós tivemos o pronunciamento do ministro Luiz Roberto Barroso. Antes de falar, né, sobre as coisas que ele disse no pronunciamento dele, eu ouvi alguns jornalistas, alguns comentaristas que foram de encontro à minha interpretação dada aqui ontem para vocês, no sentido de que faltou
faltou, né, energia, braço forte, né, para punir o presidente da República pelos crimes que ele vem fazendo contra o Estado democrático de direito e os crimes vários de responsabilidade, né, que ele vem cometendo nestes mais de 2 anos aí já de seu governo. Então havia, né, interpretações e interpretações a respeito das falas do Lira, o Lira passando, né, os canais passando o pronunciamento do Lira várias vezes, tentando interpretar o que ele quis dizer, o que ele deixou nas entrelinhas. E aí vem um vídeo do Leonardo Stoppa, no fim da noite, já ia começar a madrugada, falando, né? Leonardo Stoppa, por favor, apresente aí provas do que eu vou falar, porque eu estou confiando na credibilidade que você tem junto a nós progressistas, né? O Leonardo Stoppa veio num vídeo desses de WhatsApp denunciando que o filho do Lira tem um contrato de publicidade com o governo federal, que então muita verba do governo federal é repassada para o filho do Lira como justificativa de prestação de serviços em publicidade. E aí, né, as pessoas começaram a deduzir. Então, tá explicado por que o Lira não coloca de fato os pedidos de impeachment para serem votados, né? E hoje, durante o dia, eu vi uma charge falando desse assunto também, e vi também um texto pequeno, sem assinatura, que falava a mesma coisa, né? Desse laço do filho do Lira com o governo federal, dependendo, né, e prestando serviços ao governo federal, e que esta aliança poderia estar, né, fazendo com que o Lira demorasse um pouquinho mais para tirar debaixo do seu assento alguns pedidos de impeachment para serem julgados na Câmara, né? Pedidos estes, muitos deles requentados, porque o Maia passou muito tempo sentado também em cima deles, né? Cada um com o seu motivo, mas nós sabemos muito bem qual é o motivo do Centrão. Hoje o Centrão tem em suas mãos uma verba muito grande do orçamento do nosso país. E sabem que se tirarem o Bolsonaro por impeachment, a casa deles vai cair, porque eles estavam contando com estes... como que a gente vai dizer, com estas verbas públicas até o final do mandato do Bolsonaro. Ou ainda mais, né? Caso o eterno golpismo tivesse dado certo. E a gente tá vendo que o cerco está fechando. O que será que vai acontecer, né, nos próximos dias? Dizem, né, as boas línguas, que o bicho tá pegando lá em Brasília, né? Na Câmara tá tendo muito debate a respeito do impeachment. Então isso me deixa um pouco alegrinha, porque achar que tá todo mundo sentadinho em cima do seu rabinho e falando: "Ah, não, vai ficar pior, deixa como está", me irrita um monte, né? Já tive oportunidade de falar sobre isso ontem. Se é para sofrer até o ano que vem, com as atrocidades que eu tenho certeza
certeza que esse governo federal continuará fazendo, eu prefiro que o impeachment venha, né? E depois a gente vê o que faz com as consequências. Sofre logo de uma vez, tira esse homem da cadeira antes que chegue 7 de setembro de 2022 e nós estejamos aqui novamente discutindo as mesmas coisas, né? Então, para mim está muito óbvio que está faltando o braço forte das instituições brasileiras, das instituições que deveriam estar fazendo cumprir a nossa Constituição, né? Inclusive, né, o Lira fez lá um comentário de que a nossa Constituição jamais será rasgada, né? Eu acho que eles têm rasgado aos pouquinhos. A quem não quer ver, né, aí já é outra história. Mas fica aqui a minha crítica em relação a esse eterno golpismo e o eterno comodismo do centrão. Vamos aprender a votar, né? Mais uma vez vou chamar tua atenção. Não bastará em 2022 nós elegermos um presidente progressista. Nós temos que eleger uma bancada, um parlamentar progressista bem forte, bem grande, para que nós não fiquemos nas mãos deste centrão que por décadas, né, trabalha apenas com o toma lá e dá cá. O povo que se lasque. Eles estão vendo os prejuízos do nosso país, estão vendo nossos compatriotas morrerem de fome e mesmo assim não abrem mão de ficarem olhando para os seus próprios umbigos. O resto da população brasileira que se lasque. Então nós brasileiros precisamos gravar direitinho o nomezinho de cada um deles, para que eles não sejam reeleitos em 2022. A vida política para esse tipo de gente tem que ter acabado este ano. Nem se cogita em favorecer campanha desse tipo de gente para o ano que vem para a reeleição, né? E aí tivemos o pronunciamento, como eu já falei, né, no início da tarde, do Luiz Roberto Barroso, ministro do TSE, né? E ele fez um discurso muito bem feito, como é típico dele, né? Ele tem muito cuidado com as palavras, é de fato uma pessoa bastante estudada, né? Pena que não é progressista. Mas ele foi, vamos dizer assim, justo nas palavras dele, no mínimo, né? Então, ele parafraseou o presidente da República, né? O Bolsonaro, ele gosta muito de repetir, né? Como se ele fosse de fato um cristão, coisa que não é nem aqui nem na China, né? Ele gosta muito de repetir aquela frase bíblica: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí Luiz Roberto Barroso, né, saiu parafraseando, dizendo: conhecerás a mentira e a mentira vos aprisionará. Amei esta frase, né? Acho que quando eu puder voltar a postar alguma coisa no meu Facebook, vou deixá-la fixa no mural até as eleições de 2022, para que os ex-bolsonaristas, né, possam se lembrar bem da bobagem que fizeram ao votarem num candidato de direita, que depois se mostrou de extrema direita. Então, ex-bolsonaristas,
pensem bem em quem vocês vão votar, né? Nós progressistas já sabemos em quem nós vamos votar e há de ganhar, né? Aí o ministro Barroso, né, seguiu explicando no seu pronunciamento que existem atualmente no mundo 3 vieses políticos, né? Os líderes políticos de todos os países do mundo apresentam um viés ou populista, ou extremista, ou autoritarista, né? Autoritário, né? Perdão. E ele disse nas entrelinhas que o Bolsonaro resume em si os 3, né? Um cara de viés populista, um extremista e um autoritário, né? Ou seja, não falou nada de bom que pudesse ser destacado neste governo federal. Ele fala, né, desde o início do depoimento, do pronunciamento dele, que a democracia no Brasil vive um momento delicado. Aí ele fala, para maus perdedores, não há remédio na farmacologia jurídica, referindo-se, né, à tentativa do voto impresso que não sai da boca do Bolsonaro. Então, além do pronunciamento repudiando os atos antidemocráticos do presidente da República, ele anunciou também uma comissão de transparência que começará a funcionar no dia 4 de outubro deste ano. Então, são várias instituições que foram convidadas para participarem dessa comissão da transparência para que o resultado das eleições de 2022 não sejam questionados, né? Então, ele deu alguns nomes de professores e juristas famosos de várias universidades também brasileiras, né? E aí ele fala que, né, o que eu já disse para vocês, para maus perdedores não há remédio na farmacologia jurídica. Não adianta Bolsonaro ficar batendo nessa história do voto impresso, do voto impresso, do voto impresso. Aí o Barroso, né, até falou, se nós, STF, aqui, né, em Brasília, protegido pela praça, né, dos 3 poderes, uma série de instituições de segurança garantindo aqui o nosso trabalho. Nós já sofremos ameaça de invasão bolsonarista, que dirá se esse voto impresso tivesse sido aprovado, o que não aconteceria dentro das salas onde iriam acontecer a contagem dos votos. Imaginem, né? Não seria um caos, seria de verdade uma guerra civil. Ele não usou essa expressão é minha, mas foi o que ele quis dizer, né? Quando ele fala a respeito se o voto impresso tivesse passado, o que não aconteceria de violência, né, e corrupção até a contagem destes votos. Ele também falou a respeito do pronunciamento do Bolsonaro, qualificando-o como retóricas vazias e política de palanque, né? Sobre as pessoas que estão nas redes sociais
sendo pagas. Vocês estão sabendo disso? Estão recrutando, né? Os bolsonaristas estão recrutando pessoas por R$ 1.500 para trabalharem 6 horas por dia, entrando nas lives de quem não é bolsonarista e zoando o barraco, vamos dizer assim, né? Então, o Barroso, ao se referir a esta descoberta, né, ele não fala também com essas palavras que eu disse. Mas como eu já sabia dessa história dos R$ 1.500 bancando gente aí na rede social para fazer, né, furdúncio, né, ele fala que essas pessoas são mercenários da política, monetizados da mentira. Eu gostei muito das expressões do Barroso. Mais uma vez, pena que ele não é progressista, né? Tirando os fanáticos e mercenários da política, as pessoas de bem somos nós, disse ele. Amei também, né? Aí, ainda se referindo, né, à frase que o presidente gosta muito de falar, Barroso disse o seguinte: verdade é boa fé, grandes forças do universo. Né, porque ele citou, né, o caso do Bolsonaro não ter cumprido a promessa que fez para o Lira, né, que não tocaria mais nesse assunto depois que a Câmara votasse o voto impresso, né? Então ele fala dessa questão da honra, né, da boa fé, de cumprir as palavras, né? Ele continua dizendo que insulto não é argumento e é o que a gente mais vê, né, o gado fazer. Eles não discutem, eles não debatem a política conosco, eles insultam, né? Tudo é culpa do comunismo, a gente não presta, e aí começam a aparecer os palavrões e vão lá para baixo os níveis de conversa que às vezes a gente tenta travar com esse povo do cercadinho, né? Outra frase bonita também que ele disse: o que nos une na diferença, né, na diferença de opiniões políticas, é o respeito à Constituição. Verdade liberta, mas só aqueles que a praticam. E aí ele encerra, né, assim, com chave de ouro: a democracia só tem lugar para aqueles que só não tem, perdão, vou repetir. A democracia só não tem lugar para aqueles que pretendem destruí-la. Então, fecho aí hoje, né, o nosso programa um pouquinho mais animada, por perceber que a que se faz, a que se paga, né? Fizeram tantas fake news, caíram em suas próprias fake news. O presidente chama os caminhoneiros para ajudá-lo, bota um monte de caminhoneiros em situação difícil, né, para voltarem para os seus empregos e para suas famílias, e depois é obrigado a pedir para que os caminhoneiros voltem para o trabalho. A população está vendo isso, né? E acredito que nestes 2 dias, uma boa parcela destes bolsonaristas já está tirando o seu pezinho da extrema-direita e vindo para o lado de cá. Então, pessoal, vem com a gente, né? Se informe sobre os blogs, sobre os nossos comentaristas, os nossos articuladores e venha conhecer a nossa rádio e TV, Voz dos Trabalhadores. Hoje eu fico por aqui,
mas espero vocês amanhã às 17h15. Tchau!